Dá só uma olhada na porcaria que o presidente Lula falou ontem durante seu pronunciamento sobre a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A nova lei ataca a principal causa da desigualdade no Brasil, a chamada injustiça tributária. Minhas amigas e meus amigos, ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios, que foram passados de geração em geração até chegar ao dia de hoje. Pois é, galera, se não bastasse eu ficar puto com o fato de políticos fazerem pronunciamento, com pessoas andando na rua felizes da vida, como se esse país não tivesse cheio de problema, ter que escutar especificamente esse trechinho me deixa especificamente revoltado. E por quê? Porque tem dois pontos importantes que eu quero abordar aqui. O primeiro é sobre essa história de o maior problema da desigualdade social no Brasil é a injustiça tributária. Como se o problema seja o fato de que a gente não está arrecadando dinheiro de rico e por isso o Brasil é subdesenvolvido, por isso tanta gente passa dificuldade no Brasil. Isso é mentira. O Brasil é um país que arrecada muito, mas muito imposto. Quando a gente olha a carga tributária brasileira, hoje já está em torno de 36%. Tá? 36% de tudo que é produzido no Brasil vai para Brasília, na mão do papai Estado, na mão de todos aqueles políticos, e todos aqueles políticos vão decidir para onde vai esse dinheiro. Vale lembrar que a gente já foi reconhecido como o quinto dos infernos, porque 20%, um quinto, de tudo que era produzido no Brasil ia para o Estado português. Hoje, com o Brasil livre, independente, não sei o quê, 36, quase 2/5 dos infernos estão indo para lá, para Brasília. E o que a gente enxerga? A gente enxerga isso. O Brasil lidera o ranking de super salário de político, de pessoas ligadas ao Estado. Quase 20 vezes maior do que o segundo colocado, que é a Argentina. Ou seja, o Estado recebe toda essa grana para dar dinheiro para judiciário, para dar dinheiro para empresa amiga do governo, para fazer um monte de obras sem sentido, para dar problema aí em estatal. A gente está vendo o Correio precisando de dinheiro, as estatais dando prejuízo. A administração pública é horrorosa. Ou seja, o governo tem sim dinheiro. Aliás, isso é uma bandeira do PT. Lá no início do século, quando o Lula ganhou a primeira eleição, ele veio com esse discurso. Temos que investir na educação. É um discurso super razoável, super razoável. O Brasil cobrava ali em torno de 20% de imposto naquela época. De lá para cá, a gente não parou de arrecadar mais. A gente está quase dobrando o que a gente cobrava de imposto quando o Lula entrou. Ele falava de vamos investir na educação. E ele botou muito dinheiro na educação. Agora, qual foi o resultado depois de 20 e poucos anos de governo aí do PT? O nosso ranking no PISA é uma porcaria. O brasileiro hoje ele se forma com dificuldade de ler e escrever, ele não sabe interpretar texto, ele tem dificuldade em operações matemáticas triviais, simples, continha de somar, de subtrair. Isso tudo está na mão do Estado. Que lá na nossa Constituição, no papelzinho que a gente escreveu lá, estava dizendo que o Estado ia ser responsável por tudo, por te dar moradia, por te dar segurança, por te dar meio ambiente equilibrado, né? Educação, saúde, um monte de coisa que a gente escreveu que o Estado deveria te dar. O Estado arrecada o dinheiro, toma esse dinheiro à força de todo mundo que produz riqueza aqui e depois ele não sabe o que fazer com esse negócio. O IDH brasileiro, ele evoluiu nos últimos 20 anos, mas o mundo inteiro evoluiu por conta de tecnologia, por conta de desenvolvimento. Quando você olha no relativo, como você olha o seguinte, beleza, se todo mundo evoluiu, como foi o nosso desenvolvimento? O Brasil caiu posição de IDH, piorou a situação. O que significa dizer que por mais dinheiro que a gente dê na mão do Estado, quanto mais dinheiro a gente bota na mão do Estado, pior ele gasta esse negócio. A gente fez uma reforma tributária e a gente realmente precisa melhorar, inclusive a injustiça tributária. A questão é, não adianta você ajustar esse negócio dando mais dinheiro no Estado. O Estado brasileiro ele é disfuncional. O Estado brasileiro ele não sabe resolver os problemas. E fora isso, a gente tem uma segunda questão, uma segunda camada no que foi dito pelo Lula ali. Essa ideia do nós contra eles. A ideia de que é sempre dividir a população brasileira para, de alguma maneira, a gente conseguir fazer com que você defenda um lado sem entender o argumento que você está defendendo. Quando ele fala, nós pobres temos que cobrar dos ricos, o que ele está querendo colocar na sua cabeça é algo muito simples. Esquece se eu estou fazendo um negócio bom ou ruim para você. Esquece se eu já cobro um absurdo de dinheiro seu.
Vamos atacar os ricos. Então, se a gente cobrar mais imposto de rico, as coisas vão se resolver. E não é assim que aparece. Vários países têm se desenvolvido aí, especialmente na Ásia, com carga tributária pequena. Ele deixa o país desenvolver, ele incentiva mais as pessoas a produzirem riqueza. O Brasil, pela primeira vez, nesse ano, passou a quantidade de pessoas que dependem do Estado de quem não depende do Estado. Tem mais brasileiro hoje que precisa de ajuda do governo do que produzindo por conta das suas próprias pernas, dos seus próprios braços. Isso é muito triste. E quando eu vejo um pronunciamento desse, populista, querendo, de novo, dividir o país para poder conquistar, é isso que me faz acreditar que o nosso caminho está muito equivocado. É isso que, quando eu faço meus vídeos assim, sem muita esperança de melhorar, é porque está dentro de todo o establishment brasileiro. Tudo isso que a gente enxerga aqui, de político, de falcatrua, de interesses próprios, né? A gente não vê uma consciência coletiva sobre o que importa, como resolver esse problema. A essa hora deve ter um monte de gente de esquerda compartilhando isso. Tá vendo? É o governo, é o Lula, e o cara da direita puto. Mas, na verdade, vocês só estão brigando entre si. É isso que o político quer. Que você brigue com todo mundo e defenda o lado dele irracionalmente. O que falta nesse país, infelizmente, é racionalidade e responsabilidade. Se a gente pudesse cobrar de político a mesma forma que você cobra dos serviços que te prestam aí na sociedade, eu tenho convicção que ninguém amaria político como hoje ama.